vocês pensam que estão fazendo com a minha moça? Por causa da tua palhaçada, em um mês vou ter que te levar pra sepultura. Olá, seja muito bem-vindo aos Relatos Flix, esse quadro onde você manda a sua história e eu conto ela pra todo mundo. E hoje, meus amores, estou com o nosso brinco de espada. Coisa mais linda, hein? Esse aqui é para aquelas pessoas que gostam mais delicado. Eu gosto daquela coisa mais extravagante? Gosto, mas hoje vamos colocar aqui, mostrar para vocês este modelo. Ele é lindíssimo, gente. Eu amo o cara. Tudo bem que eu sou suspeita? Sou, mas se você quiser, acessa o link belezadepadilha.com.br. O link vai aparecer aqui na tela e também tem na descrição desse vídeo. E temos relato babadeiro hoje. Glória ao Senhor Exu! Ô, Glória! E, gente, olha, quero passar alguma questão aí pros membranos, tá? Tem alguns membranos falando, poxa, meu relato não saiu. Teve um membrano que mandou muito relato, mas só que os relatos estão com... O corretor trocou muitas palavras, assim, tantas palavras que tá impossível de compreender, então eu peço perdão. Esses relatos, eles estão separados aqui, a gente acabou de criar uma nova categoria para colocar eles, que eram muitos, eles estavam atolando a nossa caixa ali do começo, sabe? Então a gente deixou eles separados e a gente vai ver se essa semana a gente consegue corrigir eles. Se a gente não conseguir corrigir, a gente vai tentar entrar em contato com quem mandou, tem que olhar ali se tem as informações, né, de quem mandou, e se a gente não conseguir, infelizmente esses relatos vão ficar aguardando, tá? Então, se você for membrando e seu relato não saiu, manda uma mensagem pra gente que pode ser que o seu relato esteja separado nessa lista que a gente não conseguiu entender a história do relato, tá? Agora sim, já deixa like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e que comecem os Relatos Flix. Fui exorcizada e a cigana me salvou. Eu tenho 18 anos e desde mais nova via coisas que eu sabia que não eram normais. Meus pais não frequentam nenhuma religião, mas têm muita fé em Deus. Com os 17 anos, comecei a ter muitos sonhos bizarros, até que num desses sonhos eu sonhei com o meu bisavô. E um detalhe para vocês, vai fazer 40 anos que ele morreu. Eu só sei que era ele porque o meu avô me mostrou uma foto depois de eu ter contado do sonho para ele. Nesse sonho, ele vinha até mim e cantava muito alto e eu não entendia, mas tinha algo muito alto também atrás dele. Logo após 2 vezes sonhar com isso, minha mãe mandou eu rezar porque ela dizia que isso era coisa do demônio. E assim fiz, mas por algum motivo, o terceiro sonho, ele cantava mais alto ainda. E aí eu entendi a letra da música perfeitamente. Lembro que acordei e por algum motivo liguei para uma prima que é da Umbanda há 8 anos. Detalhe, esse meu bisavô era pai de santo. Conversando com a minha prima, acabei lembrando da música que escutei no sonho e mandei escrita para ela. Pérola. Ela me mandou um áudio cantando, alegando seu hino da Umbanda. Passada! Parabéns, amiga. Parabéns, mediunidade, ó. Supimpa. Ela conversou com os meus pais que não gostaram da ideia de me levar no terreiro, mas não foram contra também. Chegando no terreiro, a dona Maria Navalha me disse que era presente do meu tataravô. Disse que eu estava florada e queria sempre estar comigo. Algumas semanas depois, uma prima minha da Igreja Católica ficou sabendo e resolveu me levar para a igreja contra a minha vontade. Ela disse para minha mãe queimar as velas brancas e queimaram tudo que eu tinha de vermelho e preto também, alegando que era coisa do demônio. Não pude cuidar do meu santo por 2 semanas, até que eu fui levada à igreja. Ué, mas espera, a Igreja Católica agora também tá fazendo esses exorcismos? Eu sou leiga, mas também nem tanto. Tô achando estranho essa parte. Eu não sei se era católica mesmo. Não sei, amiga, você também? Enfim, vamos ver. Levada à igreja. Chegando lá, me levaram à capela, onde perdi a consciência. Minha prima me contou que eu não levantava e tentava bater com a cabeça no chão. E ela dizia que uma voz muito grossa dizia que ia me mandar de arrasta para cima. Só me lembro de ter acordado. Tava deitada no chão. Minha cabeça estava sangrando, Pérola. E tinha um senhor em cima de mim com uma cruz de madeira gigante. Risos. Esse riso aqui, gente, é porque ela estava catatônica. Ela estava em estado de choque. Porque você acordar ensanguentada, entendeu? Deitada no chão, com um senhor em cima de você. Olha só que assustadora essa cena. E ele ainda tá com um crucifixo. Gente, ela estava em estado de choque, certamente. Na semana seguinte, fui levada novamente. Já estava fraca,
Mas dessa vez eu não fui sozinha. Minha prima conta que a mesma coisa veio de novo, só que depois começou a gritar muito alto. Ela disse que eu apaguei e depois comecei a gargalhar muito alto, era uma voz feminina. E que em seguida ela disse: "O que vocês pensam que estão fazendo com a minha moça?" Queria ser eles não nessa hora. Se encostarem nela de novo, eu vou mostrar como que se mexe com filha de navalha. Isso aconteceu com ela por culpa de vocês, seus cabeça fechada. A seguir eu acordei, mais tonta do que nunca. Passaram-se algumas semanas e meus pais ficaram cada vez mais intolerantes, pois a prima católica ficava enchendo a cabeça deles o tempo todo. Até que um dia, na casa da mãe do meu namorado, eu comecei a passar mal. Eu tava tendo uma festa de família lá. Só me lembro de ter ido pro quarto. O meu namorado esteve comigo o tempo todo. Ele disse que eu me ajoelhei no chão, coloquei as mãos para trás e gargalhei muito alto. Meu namorado tentou se comunicar com o que eu tinha recebido, que disse para ele: "Seu moço, eu nem aqui podia estar, mas tive que vir para pôr a minha moça no lugar certo. Aquilo lá que veio era uma outra banda de lá, de espírito ruim que encostaram nela. Por ela ter se distanciado da gente. Agora a gente vem para que eles parem com essa palhaçada deles. Depois de hoje, a moça vai estar no caminho certo de novo." O meu namorado perguntou o nome, mas ela apenas disse: "Moça, eu não posso falar mais nada. Mas o senhor sabe que tem um caminhar junto com a moça, porque o senhor também tem a proteção, né, moço?" Me arrepiei. Ó, real, aparece no vídeo. Olha só, ó os arrepiados. Me arrepiei. Eu me lembro que acordei muito cansada depois desse dia, Pérola. Todo mundo ficou com medo e agora estou há 8 meses frequentando uma casa de umbanda muito séria e descobri que a cigana foi a que me colocou o rumo junto com Maria Navalha, a dona da minha coroa. Desculpe o relato longo, só queria que soubessem. Muita luz no seu caminho e axé. Miga, babado esse, hein? Pelo amor, Deus me defenderai. Gente, meu Deus, como assim, cara? Olha, ter sido exorcizada foi um evento traumático esse daí, porque caramba, como que a gente sai ilesa, né, de um evento desse? Não tem como sair ilesa de um evento assim. E a minha pergunta é, tem igreja católica que faz isso também? Porque até onde eu saiba, tem a católica ortodoxa romana, se não me engano, que tem padres exorcistas, porém, entretanto, todavia, para esses padres, Exu e Pombagira não são demônios. Tá? Para esses padres, a espiritualidade que se apresenta na Umbanda, esses padres são uma mente assim mais aberta e eles, né, não consideram Exu Pombagira demônio. Tanto que eu recebi uma vez no nosso terreiro a visita de um padre, né, exorcista, e esse padre exorcista, ele deixou bem claro que quando ele vai fazer um exorcismo de um espírito que é coisa ruim de verdade, quando ele vai lá, a energia, assim, é uma energia totalmente diferente da energia que aparece, que se manifesta dentro das giras de Exu e Pombagira na Umbanda. E aí, por ter esse consenso, eles terem essa sensibilidade energética, diria até mesmo uma mediunidade, eles não consideram Exu e Pombagira coisa ruim. E aí me deixou essa confusão, entendeu? A respeito disso nesse relato. E eu queria saber um pouquinho, assim, tem igrejas católicas que não são essas, assim, da que eu denominei, que tem feito esse procedimento tal qual alguns evangélicos que propagam esse tipo de comportamento. Enfim, se você sabe, já deixa aqui embaixo nos comentários. Estou fazendo uma pergunta genuína mesmo para você, porque eu achei estranho nessa parte. Mas gostei que o relato, ele teve, assim, né, umas cerejas ali no bolo, né? Porém, também acho que faltou, sabe o que eu queria faltou, porque eu sou curiosa, né, gente? A fofoca é reina. Aí, assim, eu queria muito saber o que aconteceu depois com essas pessoas. Porque navalha não deixa barato, não. Olha, eu fiquei aqui realizando, assim, ó. Nossa, ela vai fazer a vida deles desandar tudo. Mas depois, amiga, volta e conta essa parte, tá bom? A gente vai aguardar ansioso. Minha filha não quis reencarnar com o irmão gêmeo pra ser minha herê e cuidar da família. Bom dia, Pérola. Bom dia, irmão Denis. E que minha mãe ancestral Emanjá, meu pai Oxóssi e minha mãe Ansã abençoem todos vocês da tua família. Também pelos amigos do nosso grupo e de todos os seguidores do canal. Me chamo Rosane, sou membrana nova e já te mandei 3 relatos. E o último dizendo que me falaram que médium não tem uma creche. Oxi, como assim médium não tem? Mas enfim, depois a gente tenta entender. Nesse último relato, eu não relatei sobre uma herê que me acompanha, pois eu achei que esse relato seria muito especial.
Eu, antes de ficar grávida do meu último filho, exatamente 1 ano antes, engravidei de gêmeos. Mas foi uma gravidez atípica. Foi uma gravidez de gêmeos, mas um bebê era 15 dias de diferença do outro. A mais velha era uma menina e o mais novo um menino. E infelizmente eu os perdi pela manhã, a menina, e à tarde o menino. Meu obstetra me pediu para que, se fosse muito doloroso para mim, se eu e meu marido doaríamos os fetos, pois ele estava em uma tese em que só faltava a prova dos fetos para fechar essa tese. Eu disse que, se ele tivesse à vontade, eu o doaria sim. E meu marido foi da mesma opinião, e então doamos para ele. Ele então me recomendou a tomar anticoncepcional para eu não engravidar pelo menos de 1 ano e meio, e assim eu fiz. Mas pela vontade de Oxalá, eu fui uma das vítimas da vitamina das pílulas de farinha e engravidei. Guarde bem essa informação. Essa gravidez foi cercada de cuidados pelo mesmo obstetra, que era muito mais que um médico. Ele é um grande amigo meu e do meu marido. Eu, por ser uma das vítimas da pílula de farinha e por ser ele quem prescreveu, aceitou acompanhar a minha gestação, para que eu pagasse tudo para ele no final do processo. E ele não quis somente acompanhar a minha gravidez, só por sermos amigos mesmo, e por ele ter prescrito o anticoncepcional. E sim, porque antes de eu ter engravidado dos gêmeos, eu tive uma gravidez muito difícil. No princípio, como relatei no meu primeiro relato, ele nasceu com 8 meses cravado e teve que ficar na UTI pediátrica. Pois bem, meu filho nasceu também antes dos 9 meses, assim como os outros, mas ele conseguiu ficar no meu ventre mais tempo que os outros 4. Quando, após eu perder a minha mãe e nós nos mudarmos para a chácara que moro hoje, uma menina muito parecida com o meu terceiro filho, a única diferença do meu terceiro filho, quando pequena, eram 2 Marias Chiquinhas no cabelo. E ela falou para mim: "Oi, mamãe, eu sou a tua filhinha que você doou pro tio junto com o meu irmãozinho." Ela, então, se sentou na cama comigo e falou: "Sabe, mamãe, o meu irmãozinho quis reencarnar e veio para você, como você sempre chama. Veio como pãozinho, porque ele é de farinha, né?" Risos. "Eu não quis reencarnar, porque eu sei que vou ser mais importante para proteger você, o papai e os meus irmãos. Estou morando com a avó Nena e ela cuida de mim do mesmo jeito que ela sempre te ajudou a cuidar de todos os meus irmãos." Aí eu perguntei para ela com lágrimas nos olhos o porquê ela não quis reencarnar, que eu nunca iria amar menos os irmãos dela, porque eu sempre quis uma filha, que eu só teria uma princesinha para poder amar. E ela falou: "Mas você tem, mamãe. Você é vovó da Sofia e ela é uma princesinha, não é?" E eu respondi: "É sim." E ela falou: "Então, ela é a minha tia e ela é tua netinha. A vó Nena fala que vovó é uma mamãe com açúcar. Eu não quis voltar agora porque eu estou ajudando a avó Nena a cuidar de vocês. E quando eu puder, eu vou proteger todos vocês." Então, ela começou a aparecer nos momentos mais difíceis da minha vida. Quando eu via quiumbas atrás de alguém, ela vinha, tomava meu corpo e pulava nas costas do quiumba e gritava: "No meu papai não, e no meu irmão não." E aí, desde então, ela vem sempre que tem coisas erradas para nos fazer mal. O nome dela é Gabriela. Ela gosta de frutas, de doces, como todos os erês. A única diferença dela é que ela sempre vem acompanhada do Exu ou das pombagiras. E quando estou triste, ela sempre aparece com a minha mãe, a vovó Nena, que sempre quando sofria com ataques de quiumbas, era ela que vinha. Que interessante o seu relato, irmã. Achei muito interessante essa parte, né, dela ter tido essa opção de não vir para que ela pudesse ajudar de alguma outra maneira. E achei muito legal a sua história, a proteção que ela tem, o carinho que ela tem. Erê é sempre maravilhoso, né? É sempre maravilhoso. E eu acredito que deve ser uma coisa boa pro coração, né, você perceber que você é a mãe de um erê. Eu acho que isso deve ser algo que seja gratificante de alguma maneira, não sei vocês, mas enfim, gratidão. Como conheci o meu erê? Espero que estejam todos bem. Me chamo Nath, vamos lá, vou contar-lhes a maneira como conheci o meu erê. Tudo começou através de um sonho peculiar.
era até um peculiar bom, e esse sonho mostrava um cenário lindo onde tinha um barulho de água no fundo dele. Passei um bom tempo vendo esse cenário calmo até acordar com uma sensação de algo molhado embaixo da cintura. E o que era? Xixi! E sim, bem estranho e muito incomum de se acontecer aos 15 anos de idade, mas eu relevei. Porém, o sonho foi o que realmente me deixou intrigada. Então, contei à minha mãe e nesse dia já havia algo para se fazer. Ir na casa de Umbanda, comprar algumas velas, e ela me pediu para perguntar para o dono, também atendente, já que se ele soubesse o que era, poderia me contar, e então ele falou que poderia ser meu herê, e isso me impressionou um pouco, apesar de eu haver pensado nessa possibilidade, mas ouvi tudo o que ele tinha a dizer a respeito. E nisso, me aconselhou a comprar algum doce e acender uma vela a ele, e assim eu fiz. Até comprei um refrigerante para ele e fiz tudo à noite na esperança de dormir sem acordar com surpresas, mas acabei não dormindo por receio e porque também estava lendo e isso me distraiu bastante, até a vela apagar. Nesse exato momento, ouvi uma menina em um tom calmo e baixo. Senti um arrepio, mas fiz a Cátia Sonsa e já era quase 4 ou 5 da manhã. Como tinha que levar os doces para entregar, fiquei acordada até às 6 e depois apaguei. Mas, com o barulho do despertador, acordei e entreguei. E ocorreu tudo bem depois disso. Algo importante que aconteceu dentro desse período, que foi de 4 dias, eu havia visto uma criança loira de olhos azuis, pele clara e com um conjunto roxo escuro, próximo à porta do meu banheiro. E nesse momento eu estava na sala, então vi nitidamente. Acabei esfregando os olhos para ver se era real, mas era de fato, e a menina, aquilo me assustou. De quase sair a alma do corpo, já que na mesma noite havia visto um homem sentado no braço do sofá. E foi isso, Pérola. Esses 4 dias foram bem estressantes, mas foi uma boa experiência, já que eu duvidava um pouco da mediunidade que tanto as entidades falam. E até hoje me pergunto o fato de que maneira mais estranha de querer chamar a atenção, né, Herê? Poderia ter aparecido no sonho e ter logo se apresentado, já que ela ainda não me falou o nome dela ou a história, mas sigo cuidando. Enfim, axé. Gente, confesso, o relato tava confuso, eu não consegui entender direito o relato, gente. Eu fiquei meio confusa assim, eu só percebi que apareceu o Herê, né? Apareceu o Herê, tal, né? Ela colocou: "Oi, Pérola, inscritos, como vocês estão?" "Estamos bem, meu amor." Então, assim, eu só entendi isso, apareceu um Herê. Ponto. Entendeu, gente? O Herê apareceu lá. Também acho que estranho esse negócio, né? Dela ter feito xixi na cama. Que isso teria ligação com o Herê, não é mesmo, gente? Talvez uma sensação de relaxamento, né? Fez o corpo dela relaxar e por conta disso isso acontecer. Você já viu isso acontecer, amiga? Eu nunca vi. Real, nunca tinha visto não, cara. Mas enfim, eles costumam aparecer pra gente. Quando eles querem, eles aparecem. Eu tenho algumas peculiaridades também de quando eles querem falar comigo. Eu sinto alguns cheiros estranhos. Uns cheiros estranhos. Mas depois eu conto pra vocês, né, gente? Quem sabe um dia eu não conte. Doppelganger da minha mãe falou comigo. Eu morava no litoral norte e trabalho em um mercadinho de bairro. Era bem perto da praia. Morávamos de caseiro, eu e minha mãe. Lembro-me de que era por volta do mês de dezembro. Não sei como é aí, mas lá a cidade fica bem cheia e as pessoas trabalham bastante e o calor é muito forte. Eu tinha ido muito cedo para o trabalho nesse dia. Por conta disso, voltei mais cedo para casa. Meus familiares estavam lá em casa, 3 primos. Cheguei do trabalho muito cansada, tomei um banho e fui deitar na rede que fica bem em frente ao mar, porque a casa onde morava era no pé da areia. Lembro que estava bem aborrecida com tudo. O calor, o trabalho, estava irritadiça. Deitei-me na rede e fiquei me balançando e coloquei o braço sobre o rosto. Eu não estava dormindo, estava só de olhos fechados. Passou coisa de meia hora e vi minha mãe me chamando e balançando a rede como se quisesse me acordar. "Filha, você pode ir ao mercado para comprar café e açúcar porque acabou?" Eu lembro que eu tirei o braço do rosto com os olhos meio abertos e meio fechados e falei: "Depois eu vou." Não deu 10 minutos e já estava muito brava. Tinha que voltar ao mercado para pegar o açúcar e o café.
Entrei em casa e falei: mãe, me dá o dinheiro para eu ir no mercado comprar o café e o açúcar. Ela me olhou assustada e falou: oxi, mas tem café e açúcar aí, menina? Vai comprar mais por quê? E eu falei: mãe, a senhora foi lá me acordar para eu ir comprar o café e o açúcar. E ela falou: não, menina, eu nem saí daqui. Com a confirmação dos meus 3 primos, Pérola. Minha mãe não tinha saído de lá. Quem será que eu vi com a aparência da minha mãe querendo café? Bom, esse é o meu relato, meio longo, mas foi isso. Tem outros, depois te mando. Adoro o seu canal e assisto todos os vídeos. Que Deus e Pai Oxalá abençoe sempre você e a sua caminhada e nunca deixe nada quebrar a sua luz. Axé. Gente, já pensou aparecer algo assim exatamente igual alguém e não ser a pessoa? Pelo amor, você sabe que o Dumbleganger do meu marido já apareceu lá no serviço dele, acredita, gente? E não foi uma pessoa que viu, foram 3. 3 pessoas que viram. Passada, porque eu fiquei passada com isso. Porque às vezes a gente pensa assim, não, gente, pode ser a mediunidade da pessoa. A pessoa viu ali uma manifestação de um espírito e etc e tal. Mas como assim falar que 3 pessoas viram? Pois bem, né? Enfim, é sobre isso. Ah, eu ia ter muito medo depois disso. Eu ia ter muito medo se aparecesse alguém aqui que parecia o meu marido, mas não era o meu marido. Nossa, eu ia ter muito medo disso. Zé Pilintra salvou a minha vida. Oi, Pérola, pode me chamar de K. Sou uma seguidora do seu canal já há algum tempo e fico encantada com os relatos e a forma como você os conte. Mas, acredite, seus comentários são os melhores. Eu parei de comentar, viu? Porque a galera ficava reclamando, achando que eu interrompia demais o relato. Daí eu parei de comentar, só comento no final. Adoro! Já fazem alguns dias que venho pensando em enviar um dos meus relatos, pois são muitos. E então, hoje resolvi tirar um pouco do meu tempo para contar. Esse relato aconteceu comigo no ano passado, 2023, entre março e abril. Sempre fui uma pessoa intuitiva e com muita fé nas entidades. Vinda de berço católico, fui obrigada a frequentar a igreja até os meus 18 anos, mas na primeira oportunidade de sair da casa dos meus pais, me mudei e, enfim, consegui a minha liberdade para fazer tudo o que eu quisesse, incluindo sair da igreja, que pelo fato de ser obrigada a frequentar, não me agradava. Assim se iniciou uma saga religiosa na minha vida, onde estudei e conheci diversas igrejas, terreiros, seitas. Enfim, fui buscar o que estava ao meu alcance. E foi assim que, em 1997, conheci as religiões de matrizes africana, as quais me chamaram muito a atenção. Nessa época, eu ainda morava em São Paulo. Frequentei por algum tempo o candomblé, seguido da Umbanda um pouco depois, até que em 2015 encontrei um terreiro de Umbanda que realmente me fizesse sentir bem. Porém, ficava bem longe da minha casa. Era outra cidade, onde eu dependeria de um trem e um ônibus para poder chegar. Portanto, eu ia só quando dava. Geralmente uma vez por mês. Mas só vim receber entidades algum tempo depois, e na minha casa. Nunca recebi nenhuma entidade em terreiros nessa época, ou pelas mãos de algum dirigente. Nesse lugar, aprendi bastante sobre as entidades e orixás. Mas, em 2020 veio a pandemia e então parei de ir. Nessa mesma época, conheci meu atual marido e logo nos mudamos de cidade, que eu morava porque ficava muito longe do trabalho dele, e em 2022 nos mudamos para um estado do Paraná, pois era um sonho que tínhamos. Viemos para cá através de um convite de um casal de alunos meus, pois tenho uma instituição de estudo virtual que ministro cursos na área mortuária, que é uma grande paixão da minha vida, como agente funerário, auxiliar de necrópsia, tanatopraxia, limpeza e assépsia de corpos e preparação para velórios prolongados e translados. Enfim, todas as profissões que envolvem a ida de arrasta para cima. Logo que chegamos aqui, ficamos um tempo na casa deles até nos mudar para a casa que havíamos alugado, pois como a mudança fica tudo muito caro, viemos apenas com nossas roupas. O restante tive que abrir mão de tudo. Depois que nos instalamos em nossa casa alugada, com móveis que ganhamos de doação, que aliás eram apenas os colchões, uma geladeira e um fogão, o casal ao qual nos fez o convite para vir para o Paraná começou a frequentar a nossa casa. Mas, como eram muito problemáticos, com muitas brigas, um dia resolveram se separar e o rapaz pediu para passar alguns dias na nossa casa, pois ele não tinha para onde ir. Prontamente estendemos a mão e ele veio, mas
A esposa dele não ficou nem um pouco feliz com isso, e agora que começa de verdade o meu relato. Eu precisava dar essa introdução para que ficasse mais claro os fatos a seguir. E depois de procurar por um tempo, encontramos uma casa de axé para frequentar. Começamos a participar das giras, onde a maior parte era de esquerda. Logo nessa época, o casal que até então eram evangélicos começaram também a frequentar a mesma casa de axé que a gente, o que gerou um mal-estar entre nós, pois, depois que saímos, ficamos sabendo que eles contaram muita mentira ao nosso respeito, mas que depois que as entidades provaram quem era quem. Tanto que esse pai de santo tentou nos levar de volta, mas foram tantas coisas que decidimos não voltar mais. Até que chegamos a março de 2023. Um adendo importante. A primeira entidade que recebi foi seu Zé Pilintra, ainda em São Paulo. Uma noite sem que eu esperasse, mas isso fica para outro relato. Numa bela noite, quando fui dormir, tive um sonho, ou um desdobramento, não sei ao certo, onde o seu Zé estava em pé ao meu lado, com um cigarro aceso em uma mão, o cajado na outra, parecendo preocupado. Estávamos em um cemitério, era noite e ele me mostrava um grupo de pessoas com um capuz e roupas pretas, em um túmulo abrindo um caixão, e dava para ver velas vermelhas e pretas acesas em volta dele, e as pessoas estavam colocando algo ali dentro. Estavam tão concentrados que não nos viram. Então seu Zé me disse que aquilo era um trabalho que estava sendo feito para acabar com a minha vida. Mas que não iria ficar assim. Acordei no outro dia com esse sonho claro e nítido na minha cabeça. Então comecei a comentar com o meu marido e uma amiga, mas eles não acreditaram. Perolinha linda, desse dia em diante eu comecei a adoecer e eu piorava dia após dia. Até que, passados exatamente uma semana, meu marido, vendo que nada resolvia, resolveu me levar para o pronto-socorro. Eu não conseguia respirar direito. Cansava de andar dentro de casa ou no quintal. Fiquei tão ruim que nem a janta eu conseguia fazer mais sem ter que parar para descansar. Realmente eu sentia minha vida minando aos poucos. Eu estava morrendo literalmente. Então, meu marido me ajudou a tomar um banho e saímos de casa para o médico. Mas quem disse que eu conseguia andar, Pérola? Na época, não tínhamos carro e nem vizinhos para ajudar. Então, eu dava 5 ou 6 passos e tinha que parar. Até que, inesperadamente, um carro que passou por nós, vendo minha situação, passou para nos ajudar. Depois descobrimos que esse rapaz era o prefeito da cidade. Ele nos levou até o pronto-socorro, entrou, chamou o médico, mandou ele cuidar de mim e avisá-lo de qualquer coisa. Tanto é que ele passava todos os dias no hospital ou ligava para ter informações sobre o meu estado de saúde. Mas eu só piorava. Já não conseguia andar até o banheiro sozinha. Era só atravessar o corredor. Pois, ao voltar, minhas extremidades estavam totalmente arroxeadas e eu mal conseguia respirar. Me colocaram no oxigênio, mas não estava sendo suficiente, então resolveram me transferir de cidade, onde tinham mais recursos para cuidar de mim. No momento da minha transferência, o médico chamou meu marido e pediu que aguardasse ele ligar para o outro hospital buscando minha vaga na UTI, pois queria conversar com ele. Depois que desligou, o médico o chamou e falou que estava me transferindo porque ali não tinha recursos suficientes para me tratar, mas que o meu caso era extremamente grave. Ao chegar nesse outro hospital, eu fui direto para a UTI e no dia seguinte meu marido foi me visitar e os médicos falaram para ele que ele não tivesse esperança, pois se eu saísse daquele hospital seria por um milagre, pois meu caso era muito grave e ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Na noite que completei 3 dias que eu estava na UTI, comecei a sentir uma presença ruim se aproximar de mim. O quarto ficou gelado, minhas pernas e braços estavam roxos de frio e eu quase não conseguia me mexer. Quando abri os olhos e me deparei com um quiumba completamente desfigurado bem próximo a mim, sugando minhas energias e gargalhando. Não consigo descrevê-lo. Não tenho palavras, só lembro que parecia um homem inchado com a pele arroxeada. Ele era medonho. Nessa hora eu juntei todas as minhas forças e pedi: "Seu Zé, me ajuda, mestre. Socorro." Nessa hora, Perolinha, só pude ver esse quiumba sendo puxado com violência para trás por uma corrente que o imobilizou. Era ele.
Era o meu mestre, sim, era o seu Zé Pilintra. Ele olhou para mim, sorriu, me cumprimentou, levantando um pouco seu chapéu e sumiu, desaparecendo com aquele quiumba maldito. Depois disso, o quarto voltou à temperatura normal e eu consegui dormir um pouco. Vi seu Zé no meu quarto mais 2 vezes e a cada vez que o via eu melhorava um pouco, até que por fim saí da UTI depois de 7 dias. Fiquei no quarto ainda mais uns 10 dias e porque nenhum médico conseguia dar o meu diagnóstico, até porque, por fim, descobriram que eu tinha DPOC, uma doença crônica nos pulmões e uma pneumonia viral extremamente difícil de detectar. Pois é, Perolinha, eu sou um milagre, o milagre do seu Zé, um dos muitos. A fé que deposito no meu mestre é infinita. Amo demais minhas entidades, meus orixás, mas o seu Zé, Pérola, é sem palavras. Soube recentemente que a vida do casal desmoronou, que se separaram e estão na pior. O terreiro fechou, tentou reabrir mais algumas vezes, mas em vão. Desculpe o relato longo, mas ainda assim eu resumi ao máximo dos máximos para você conseguir contar. Gratidão por contar meu relato. Gratidão por existir e fazer companhia para mim todos os dias. Você é especial. Um beijo e bênçãos a todos nós e aos ouvintes. Logo mais, envie os outros relatos se quiser. Claro que eu quero que você mande os outros relatos, né, amiga? Muito inspirador o seu relato. A palavra que eu diria é realmente inspiração. O seu relato é algo que ele vem realmente para motivar, para cativar, para inspirar, para trazer fé nas pessoas e mostrar que a gente pode estar por um fio. Se a gente não perder a fé, ainda existe possibilidade. Axé, gratidão. O quiumba que virou Exu. Oi, Pérola. Sou seu seguidor há um tempo e hoje venho contar o meu relato. Os nomes das pessoas estão trocados. Eu era filho de santo de uma casa há anos e sempre gostei muito da casa. Sou de Preto Velho de frente e há 1 ano vinha dando passes com o vovô, antes das sessões para consulentes e irmãos da casa. Eu sempre acordei muito bem com os passes dos pretos velhos. Um belo dia, estava eu dando um passe e acordei muito mal. Achei aquilo estranho e o Ogã da casa também. Ele pediu para bater cabeça no cruzeiro, pois eu não estava bem, depois de atender uma menina que era minha ex. Deixo claro que foi um término normal, sem problemas, e eu nem sabia que ela iria aquele dia. Eu fui lá bater cabeça no cruzeiro e quando uma energia me pegou, se passando por Xangô. E ali um corre-corre, a mãe de santo grita, manda embora, é um quiumba. Quando começaram a cantar pro vovô, quem vira na minha cabeça foi meu Exu. Vou te falar o nome dele, mas por favor não fale aqui, tá bom? Ele é um Exu de herança do meu avô que era zelador. O meu avô já é falecido. Aí o Exu disse que aquele quiumba trazia o nome de 7 covas e que ele levaria embora da forma dele. E assim foi acontecendo. Aquele dia a sessão da casa foi toda em cima daquela energia que rondava a casa. Pérola, agora que a história muda. Meses se passaram e eu saí dessa casa e fui para uma outra, pois o preto velho pedia a minha camarinha urgente e nessa casa eles não queriam fazer. O vovô ficou 3 meses pedindo e eles negando. Assim troquei de casa e meses depois da minha saída eu tive um sonho com que minhas entidades e firmeza quebraram tudo e na madrugada eu acordei vendo aquela energia ao lado da minha cama e a energia dizia que então ia me levar. Quando eu vi o Exu, ele entra pela porta e sai andando como o quiumba. Tá difícil de entender esse relato, mas tudo bem. 5 dias depois, consegui ir no meu pai de santo, pois ele é de outra cidade. Quando eu cheguei no barracão, o Zé dele pegou sua cabeça e me disse, quase te acharam, hein? Seus 7 covas conhece seu cheiro e nunca te esqueceu, e ele foi mandado para você pela sua ex-mãe de santo. Ela lembrou de uma filha que tem os 7 covas e mandou ele até você. Quando você viu ele só parou por conta do seu Exu, que naquele dia no Cruzeiro das Almas fez um trato com ele e hoje é hora de cumprir. Depois do seu Zé falar isso tudo, ele rapidamente pegou seu chapéu e colocou na minha cabeça. E eu lembro de uma energia muito pesada e ruim tomando conta de mim. Quando eu acordei, lá estava seu Zé,
falando comigo que a partir daquele dia o Exu Sete Covas estaria comigo como um Exu e não mais como um quiumba, que o trato dele com o Exu era ele trabalhar dentro da minha coroa. Pérola, eu nunca contei essa história na casa do meu pai de santo. O Zé dele contou tudo com máximos detalhes. Hoje, o Senhor Sete Covas trabalha comigo, algumas vezes por ano, e ele e o Exu que toma conta da minha casa. Os anos se passaram e agora sou zelador. Venho de uma casa antiga, onde vi e vivi muita coisa, onde o Exu falava de manhã e mostrava à tarde como era. Tenho muitas histórias para mandar, incluindo a do meu malandro que mostrou em uma sessão tudo o que fez para ajudar meu irmão, na barriga da minha mãe, a se salvar a vida do meu pai antes mesmo de eu nascer. Irei mandar esses relatos e outros. Ah, e para constar, Pérola, eu só conheci uma senhora bem velhinha que trabalhava com esse Exu. E quando eu a vi incorporada nele, lembro de suas palavras até hoje. Sempre irei te reconhecer, meu filho. Obrigada por ler meu relato de filho a zelador. Axé. Gente, eu achei confuso esse relato. Você entendeu, amiga? Você conseguiu entender esse relato aí? Porque eu achei confuso, cara. Eu não sei se é porque eu tava tentando aqui, né, corrigir algumas partes que pareciam que não estavam tão corrigidas. Fui adaptando algumas palavras porque parecia que a pessoa escreveu uma coisa e o corretor trocou a palavra, sabe? Então, ficou parecendo isso, gente. Mas assim, ele foi mandado um Exu pra te atacar como quiumba. E aí, depois de uma negociação com o seu Exu, esse quiumba virou um Exu pra trabalhar na sua coroa, auxiliando o seu Exu. Foi isso que eu entendi. Foi isso que eu entendi, entendeu, amigo? Mas assim, ó, passada também, não sabia que podia, de uma maneira assim, ter essa negociação. Eu acreditava que precisava passar por um processo. Aí, isso refutaria o fato da gente falar que um Exu não precisa ser doutrinado. Aí, nesse caso, ele precisaria ser doutrinado, né? Seria um Exu de uma classificação um pouco abaixo, que é um Exu que está, vamos dizer, num estado trainee, aprendiz, talvez, quem sabe, não sei, enfim. Ai, ai. A gente ainda acaba doida nesses negócios, né? Mas enfim, eu, Pérola, sou do contexto em que Exu não precisa de doutrinação, porque Exu já sabe muito bem o que pode ou não pode fazer. Ele sabe mais do que a gente, vê mais do que a gente. E a gente tem esse conceito, né, de que quiumba é como se fosse, sim, um Exu, porque é uma entidade que já sabe manipular as energias, só que não atua dentro da Umbanda. Talvez seja essa pequena diferenciação, né? Talvez não seja algo tão complexo, ele só vai ter que ver quais que são as regras, enfim. Mas top seu relato. Gratidão por ter mandado. Eu avisei. Toda vez que começa com isso, eu avisei, eu fico vendo aquelas amigas lá que alguma vez fala assim, ó, te avisei, hein, te avisei. E aqui ainda veio da pombagira, entendeu? Então, gente, imagina o peso desse eu te avisei. É, né? Cada um sabe. Oi, Perolinda. Oi, Dani. Sua bênção, eu já abençoe. O meu relato é sobre um dia em que Maria Farrapo bateu de frente com um pai de santo. Nem gosto, né, amiga? Pérola, eu me retirei do terreiro no qual eu frequentava há 3 anos e devido a muitos burburinhos e devido a um erro do dirigente espiritual, meus guias acabaram me tirando de lá. Passou-se um tempo e eu conversando com um colega e ele me disse que estava abrindo uma casa e eu não pensei 2 vezes. Fui procurar resolver minha vida espiritual com ele. E então eu pedi para ele me ajudar a fazer um corte para os meus Exus, já que ao sair da casa acabou gerando alguns atritos. Então já viu, né? Partiu aumentar as defesas. Ok, esse amigo logo se prontificou a me ajudar. Então chegou o dia do corte. E Pérola, chegando o dia, com tudo pronto, eu fui até o local, conversando com esse colega. E ele acaba me falando que estava de corpo sujo, mas que não tinha problema algum, já que era para Exu. Eu logo falei que tinha problema sim, que só porque era para Exu não significa que tem que ser feito de qualquer jeito. Mas então ele disse que estava apenas zoando e que não tinha feito nada. Confesso, Pérola, que eu não acreditei nem um pouco, mas, como já estava com tudo pronto para fazer o corte, dei seguimento assim mesmo. Ao chegar lá, um dos frangos acabou indo de base. Olha só. Mas, ainda assim, ele fez o corte com essa galinha. Oxi! Com a galinha de base? Aí vai dar ruim. Ah, não. Ó, tenho poucos conhecimentos, mas vai dar ruim. Certeza que vai dar ruim. Nem precisa continuar. Já parava aí e falar, deu ruim já começou ruim, já tá aí, tá pegando. Deu continuidade com essa galinha, ok. Já fiquei novamente incrédulo, mas não disse nada.
Chamou os machos, eles receberam e logo foram embora. Tudo ok até então. KKKK. Chegou a tão esperada hora de Maria Farrapo. Chamou e assim ela veio, toda posturada e no seu maior glamour. Beleza, ela ganhou o que tinha que ganhar e então esse amigo fala: agora a senhora deixa a outra mulher passar. Pérola, aqui trabalhamos com 4 Exus, pois são 4 santos. Cada um solta o seu Exu e por assim vai. E já tinha fechado os meus 4, ou seja, não tinha como passar mais ninguém, pois estava tudo completo. Maria Farrapo falou que não era hora e que não tinha mais ninguém para passar, que no momento certo iria chegar. Ela gargalhou e foi embora. Ao retornar, esse querido fala: pode ficar com a roupa que outra mulher vai vir. Pérola, mulher de Deus. Esse momento eu simplesmente não aguento e sempre me racho de rir. Ele fechou a boca, que eu fui olhar para ele e eu caí para trás. Mas não foi um cair no sentido metafórico. Eu literalmente caí. Igual quando você corta uma árvore e só empurra ela, sabe? Eu caí no chão completamente desacordado e ele logo se desesperou. Não sabia o que fazer. Em seguida, eu comecei a girar no chão. Sabe um jacaré quando pega a sua presa e ele gira para poder arrancar o membro fora? Assim foi a forma como eu girei nesse chão. Ele tentou me segurar, mas de nada adiantava, até que aquietou, e com os olhos ainda fechados saiu uma voz tipo de uma pessoa que há muito tempo não conversava, e que a forma como ele falava parecia aquele povo antigo, mas muito antigo mesmo, até parecia uma língua embolada, eu não sei explicar ao certo. Esse colega então perguntou se ele tinha ido lá para ajudar, ou o que ele tinha ido fazer. E ele então disse que não ia ajudar em nada, que ele não tinha obrigação de ajudar, né? Um baralho nenhum. Então, esse amigo tornou a perguntar quem tinha mandado ele lá. E ele disse que ninguém mandou ele ir lá, pois ninguém mandava nele, mas que Maria Farrapo tinha mandado ele. Risos. Tipo, eu não sou mandado por ninguém, mas ela me mandou, e então eu obedeci. Tipo isso. Então, ele disse, bem feito, a mulher avisou que não ia passar mais ninguém, e você não fez ouvido. E esse Egum ia rindo, mas ia rindo até que esse colega virou na pombagira também, que ela acalmou esse Egum. Ele foi embora e Farrapo novamente desceu. Ela me levantou do chão, porque sim, Pérola, eu ainda estava sentado no chão. O Egum não tinha força para me manter em pé. Ela gargalhou, falou, eu disse que não era para passar ninguém mais, que quando chegasse a hora certa iria chegar. Gargalhou, deu uma rodada e me soltou. Pérola de Deus, quando eu voltei, eu estava todo sujo, mas eu não tinha um machucado sequer. O local onde eu bati a cabeça não senti dor alguma. A única marca que ficou foi a roupa, que era branca, que ficou marrom. Retornei e fui dar o seguimento à minha vida e não precisei perguntar a ele nada, pois sou médium consciente. E eu falo por experiência. No início eu ficava louco querendo ser inconsciente, mas hoje, vendo como estão as coisas, agradeço de coração por ser consciente. Esse colega meu nunca me falou com detalhes o que tinha ocorrido e ainda por cima deu uma distorcida na fala da mulher. Passando esse episódio, fui-me embora e acabei decidindo me retirar do local. E é isso. Um beijo, Pérola. Agradeço imensamente por essa oportunidade que meu pai Oxóssi com minha mãe Oxum possa abençoar a todos. E Pérola, eu tenho um outro relato que mandei no WhatsApp. Se chama Pirei CLT através do Herê. Ai, você mandou no WhatsApp, amigo? Você é membrano? Vou procurar, mas não sei se tá lá, porque eu não vi, mas tudo bem. Passada! Eu acho que eu só falo isso, né, gente, nos relatos. Mas eu fiquei passada mesmo. Ficou um pouco confuso aqui, porque, tipo assim, tava umas partes meio esquisitas. Eu acho que pela emoção do momento também, né? Tipo, nossa, imagina rodando no chão com o espírito ir lá e fica rodando e aí você tenta chegar e não dá pra chegar, porque se você chegar fica parecendo aquele brinquedo que você cai, né, porque o negócio tá rodando. Cara, deve ter sido bem assustadora a cena, assim. Se você realizar mesmo na sua mente, ixi, deve ter sido uma cena assustadora, cara. Mas, enfim, a Farrapo avisou, né, gente? Ele não quis escutar. É bom sempre a gente escutar as entidades, o que elas avisam, porque realmente pode dar bem ruim nesses aspectos, né? É bom manter o respeito, né, a consideração, a dignidade e a vida, né? Quando você ouve as entidades, você consegue preservar vidas também. Mas, enfim, obrigada por mandar o seu relato.
relato, viu? Axé. Se você tá gostando dos relatos, considera se inscrever nesse canal. Então também já deixa like, se inscreve e deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a parte que mais te surpreendeu nos relatos de hoje. Porque eu fiquei passada em várias partes. Confesso que me arrepiei em vários relatos. Mas, enfim, se você conseguir escolher um, deixa aqui nos comentários. Bora interagir, que eu vou deixar coraçãozinho em todos os comentários que eu consegui ver, tá bom? E, gente, se você quiser, lembra de presentear quem você ama com os produtos Beleza de Padilha. Olha que enganchou na minha trança. Mas vamos lá, olha, estou utilizando, né, o brinco de espada, a nossa guia cruzada de pombagira. Essa daqui, mesclada, amo esse modelo de guia e pode ser seu. Você encontra esses produtos e muito, muito mais no nosso site. O link é esse que tá aparecendo na tela e a gente também tem o link aqui na descrição. Agora sim, então bora pro último relato. Tranca-rua mandou o pastor de arrasta pra cima. Tranca-rua foi na igreja. Assada, Tranca-rua quis o quê? Ele quis recordar o momento que ele era padre? Só se for, né? O relato que vou contar aconteceu há muitos anos atrás, quando eu morava com a minha falecida mãe na cidade de Ananindeua, PA. Mas devo explicar que a falange dos tranca-ruas da minha família vem de gerações. Minha bisavó era zeladora na cidade de Codó, Maranhão, filha de tranca-ruas das 7 Encruzilhadas. Minha mãe de Tranca-Rua das Almas e eu tenho como guardião Tranca-Rua da Praia. Por volta de 2000, quando morávamos em Ananindeua, tínhamos uma vizinha que era obreira numa igreja evangélica na rodovia Mário Covas, rodovia que separa Belém de Ananindeua. Essa vizinha vivia insistindo em convites para ir no culto. De tanta insistência, minha mãe, para não ser indelicada, acabou aceitando e fomos numa sexta-feira. No meio do culto, começou a tal oração forte. Quando vimos, estava aquele escarcéu em cima do púlpito e o pastor fazendo entrevista. Quem é você? Eu sou ciclano. E você quem é? Eu sou a pombagira beltrana. Quem é você? Sou o caboclo delano. Minha mãe olhou, deu uma risadinha e só comentava. Não tem nenhum eixo aí. Então me afastei e fui mais pra frente ver aquele circo. Nisso, o pastor falou, obreiro, traz aqui aquela senhora de saia bege e blusa branca. Olhei para trás e aquela expressão séria já dizia tudo. Isso não vai terminar bem. Quando os obreiros chegaram perto, só ouvi aquela voz serena e forte. Não precisa me segurar, que eu sei andar. E seguiu imponente de cabeça erguida. No púlpito, o pastor perguntou, como é teu nome, espírito demoníaco? Tranca-ruas a seu dispor. Então, o pastor cometeu o pior erro da vida dele. Gente, olha, eu tô remoldando as minhas considerações de arrependimento. Eu acho que esse aqui é o que vai conhecer o que é arrependimento genuíno e verdadeiro na face da terra. Não sei não, pastor tá arrependido, gente. Ele vai estar arrependido. Tranca-rua das almas, a seu dispor. Então o pastor cometeu o pior erro da vida dele. Demônio, vira para a direita, e o tranca-rua virou. Demônio, vira para a esquerda, e o tranca-rua virou. Demônio, anda para frente, e o tranca-rua andou. Gente, porque ele tá obedecendo. Demônio, anda para trás, e o tranca-rua andou. Demônio, dá uma rodada, e o tranca-rua rodou. Aí se voltou para a igreja e falou, viu, igreja, como eu dou ordens no diabo? Nisso, o seu tranca-rua olhou para ele e disse, posso falar? Aí o pastor perguntou, o que ele queria falar? Seu tranca-rua das almas olhou para a igreja e disse, primeiro quero dizer que tranca-rua não é palhaço e nem moleque. E segundo, por causa da tua palhaçada, em um mês vou ter que te levar para a sepultura. 3 semanas depois, a vizinha bateu em casa pálida e apavorada. Dona Norma, a senhora lembra aquele culto que a senhora foi e o diabo se manifestou e ameaçou o pastor? Pois sim, aquele pastor foi no final de semana na cidade de Redenção inaugurar um templo da igreja e no caminho atropelou um boi e o boi caiu em cima do carro e ele foi de arrasta para cima na hora. Os outros passageiros não sofreram nada. Esse acontecido nunca saiu do meu pensamento. E, vez ou outra, eu lembro como se fosse hoje. Gente! Isso é irredutível. Segunda coisa, eu vou ter que te mandar de arrastar pra cima. Cara,
Passada! Gente, que relato foi esse? Que relato foi esse? Fiquei impressionada. Tranca-rua não foi só na igreja. Tranca-rua despachou alguns encostos da terra. Eu, hein? Passada, amiga, sem comentários, sem mais. Olha, relato assim, supimpa, assim, tinha uma cereja assim no topo, assim. Nossa, a cereja tava extremamente doce, saborosa. E, cara, é muito satisfatório. Eu não sei vocês, mas eu acho muito satisfatório. Enfim, é sobre isso, né? Axé, gratidão por ter mandado seu relato.